Olá, sejam todos bem-vindos em mais um programa Obsessão e Desobsessão, aquele programa que esclarece para você tudo sobre as suas companhias espirituais. E hoje nós vamos estudar o capítulo 31, Oração e Jejum. Mas antes nós vamos dar as boas-vindas, começando aí pela nossa voz aveludada, pela Águia. Seja bem-vinda, amiga. Obrigada, é um prazer estar com vocês novamente. Maravilha. A gratidão é toda nossa. A gente não conseguiu te ouvir muito bem, seu áudio está um pouco baixinho, tá? Enquanto você se ajeita aí, vou dando as boas-vindas à Alessandra. Seja bem-vinda, Alê. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui nesse programa maravilhoso. O prazer é todo nosso em estar te recebendo aqui conosco. E também para o nosso querido Antônio Roberto. Seja bem-vindo, Beto. Muito obrigado. Alegria estar aqui, sempre. A gratidão é toda nossa. Um abraço também para os seus pequenos bebês. Seja bem-vindo, João. Boa noite. Eu que fico muito feliz de estar aqui, né? Com esse pessoal aqui tão inteligente, aprendendo cada vez mais. A gratidão é toda nossa, né? Em reunir toda semana, aprendendo e compartilhando conhecimento. Então, vamos começar? No programa Obsessão e Desobsessão, a gente sempre começa oferecendo para vocês um livro que seja para colocar na cabeceira, para carregar na bolsa, para levar para o trabalho, no seu momento de intervalo, tá passando os olhos e aprendendo cada vez mais sobre o processo de obsessão. E hoje quem vai fazer o esclarecimento e trazer para nós um livro como sugestão é o Antônio Roberto, que vai falar para nós sobre o livro Painéis da Obsessão, que foi psicografado pelo nosso querido Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. O espaço é todo seu. Beto, fica à vontade. Esse livro é bastante interessante para todos os estudiosos do Espiritismo, e em especial para nós que fazemos esse estudo focado na obsessão, nos processos de desobsessão. Ele tem um interesse ainda mais especial. Ele retrata alguns casos, né, por isso que ele leva esse nome, Painéis da Obsessão, alguns casos de obsessão espiritual. Ele vai narrando esses casos que ocorrem no sanatório de tuberculosos na cidade de Campos do Jordão, no estado de São Paulo, um local conhecido como local de recuperação de doentes pulmonares, principalmente há uns anos atrás, né? O livro ele conta a luta do casal Argos e Áurea, que são os personagens principais do nosso livro, contra a doença física, especificamente a tuberculose, e todas as influências espirituais de caráter obsessivo. E também aborda a influência das vidas passadas, desvendando essa teia, né, de presente e passado, essa colheita daquilo que a gente plantou lá no passado, o desequilíbrio mental, espiritual e as próprias terapias de desobsessão. E ele trata de uma maneira muito interessante essa relação entre a obsessão espiritual e doenças, enfermidades físicas. No caso aqui, especificamente, ele trata da tuberculose, que é causado pelo bacilo de Koch, né? Como nós sabemos, e ele mostra como não só os obsessores, com seus bombardeios energéticos ou mentais, agravam essa doença ou qualquer outra doença, né? Como também a própria predisposição do doente, né? No caso, o próprio Argos. Como é que essa predisposição dele, né? Essa ação mental,
ela degenera, essa ação mental leviana desse paciente, ela também degenera os seus corpúsculos energéticos, né? E facilitando a atuação, até aumentando a atividade do próprio bacilo. Esse livro tem um foco na obsessão. O Filomeno de Miranda ele analisa ela em vários contextos, falando de contextos de espíritas, não espíritas, enfim. E frisando a necessidade que a gente fala aqui tanto nos nossos estudos, de reforma íntima e de tratamento especializado, além do tratamento médico também, os tratamentos espirituais e principalmente essa autodesobsessão ou a mudança do paciente como mudança espiritual, né? Como forma eficiente de tratar a obsessão. E, enfim, né? E o livro, ele conclui, ele tem como ideia principal que a causa preponderante das enfermidades é o próprio desequilíbrio do indivíduo. Desequilíbrio intelectual, moral, emocional, enfim. E não apenas circunstâncias externas, que também podem levar ao adoecimento. Mas ele considera essa a causa preponderante. Então, esse livro é muito interessante. Eu recomendo para qualquer estudioso, né, especialmente para os nossos ouvintes, né, que se interessam pela questão da obsessão e desobsessão, para observar nessas interessantes perspectivas de interação entre os dois lados da vida. É isso. Bom, muito obrigada, Antônio Roberto, deixando aí então para nós uma prévia do livro Painéis da Obsessão, de Divaldo Franco, para que você possa aprimorar mais o seu conhecimento nesses casos, nesse processo, que acaba abraçando todos nós em algum momento da nossa jornada aqui sobre a nossa esfera azul. E agora vamos para o texto, abrindo o programa de hoje, o capítulo 31, com a nossa querida Ábia. O espaço é seu, Ábia. Vamos lá. Capítulo 31. Oração e jejum. Do livro Obsessão e Desobsessão, terceira parte, Reunião de Desobsessão. Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Jesus. Marcos, capítulo 9, versículo 29. Oração e jejum são os cuidados básicos a serem observados pelos lidadores da desobsessão. Que preparo maior que esse recomendado pelo Divino Amigo? Jejum das paixões, dos vícios, de tudo o que é sombra em nós e ao redor de nós. Jejum e oração. Quando houvermos conseguido atingir a plenitude desses ensinamentos, conosco ter-se-á reabilitado toda a humanidade. Quem se dedica ao trabalho desobsessivo já está conscientizado de que se deve preparar permanentemente para tal mister. Não que seja um privilegiado, não que esteja em posição de superioridade. Não. Isto não existe em doutrina espírita, nem deve existir em nosso movimento espírita. Mas é fundamental que esteja cônscio de suas responsabilidades, já que esse labor requer especialização. Obrigada. Tem o Temos próximo. mais algum slide? Pronto, fica à vontade. Sempre que isto começa a suceder conosco, isto é, quando principiamos a sentir que não basta apenas crer e saber que os espíritos existem
e que o Espiritismo é a terceira revelação, mas que o que realmente importa é vivenciar-lhe os ensinos, incorporá-los ao nosso modo de ser. Estaremos assim. Só um momento, amiga, eu vou te atrapalhar só um minuto, talvez eu esteja errada. Mas na minha continuação, finalizando a especialização, começa a preparação, não existe um curso específico. Vê se o slide está correto, por favor. A preparação não exige um curso específico, antes é um conjunto de requisitos, como, aliás, acontece com aquele que trabalha na evangelização infantil, com o orador espírita. É isso? É isso. Vamos fazer a leitura, né, sem o slide. A Ábia tem a leitura aí, não tem, Ábia? Não, tenho só no celular. Não, eu vou continuar, então, Continua. e a gente se organiza no próximo slide, tá bom? Então, vamos lá. A Pode tirar esse preparação, slide de tela. tá. A preparação não exige um curso específico. Antes, é um conjunto de requisitos, como, aliás, acontece com aquele que trabalha na evangelização infantil, com o orador espírita e etc. Entre os quais citamos integração no centro espírita, onde se vincula estudo metódico e progressivo da doutrina, larga experiência em trabalhos mediúnicos e, sobretudo, como recomenda Kardec, inquebrantável esforço pela sua transformação moral. Posso parar aqui? A gente para aqui, então, para que a gente possa continuar e abrir o programa com a primeira pergunta, ok? E aí a gente deixa os meninos dos bastidores estar se organizando para que a gente possa se encontrar novamente no próximo slide. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper e perguntar, ok? Então, abrindo o programa com a primeira pergunta, eu vou estar direcionando para você, João, pode ser? Pode sim. Então, vamos lá. Pode. O que significa oração e jejum à luz do Espiritismo, conforme foi ensinado por Jesus e interpretado por Allan Kardec? Muito bem. Boa noite a todos, né? Antes, Jesus, quando ele estava no Monte Tabor, na transfiguração, aconteceu a transfiguração, ele conversou com Elias, Moisés, e aí ele desceu o monte. Quando ele desce o monte, vem um senhor com um filho endemoniado, né? E esse senhor disse para Jesus: olha, os seus discípulos, seus apóstolos, eles tentaram, né, curar o meu filho, mas não conseguiram. Aí Jesus, né, dá uma reprimenda a eles e Jesus retira o espírito obsessor desse menino, liberta o menino se cura-se. Aí, quando o menino sai, vai embora com seu pai, Jesus diz: essa caça de espíritos só conseguimos com oração e jejum, né? Aí, o que Jesus quis dizer com isso, né? Oração. Oração é a elevação do pensamento a Deus, né? Sintonia com os espíritos superiores. É um requisito, né? Higienização mental, né? Que afasta todas as influências perturbadoras. Recurso de renovação íntima, que fortalece a vontade e a serenidade. Então, esses são os requisitos da oração, né? As consequências da oração, melhor falando, né? Necessárias a trabalhar esse tipo de espírito. E o jejum?
né? O jejum significa que é jejum moral, está até no nosso capítulo, né? É abstenção de pensamentos e hábitos inferiores, disciplina emocional nos seus contenção de impulsos negativos, você conter os seus impulsos, a renúncia ao egoísmo, orgulho, irritação, paixões descontroladas. Emmanuel explica que o verdadeiro jejum é renúncia ao mal. E Joana de Ângeles nos diz que jejuar é libertar-se das sombras internas. Então, essa caça de espíritos, espíritos trevosos, você só consegue trabalhar no sistema, numa sessão de desobsessão, se você tiver oração e jejum. Daí a necessidade do esclarecedor, do evangelizador, qualquer que seja a titularização dada, né? Ele ter a, o, a, o espírito dele, seja as suas ações, seja uma oração constante, né? E ele jejuar, né? Das más tendências, das más tendências. Só assim ele consegue trabalhar essa caça de espíritos. É o que está no nosso capítulo, né? Que fora da caridade não há salvação. Que se empenhe em modificar-se, momento a momento, vencendo suas más tendências e que tenha incorporado à sua vivência o lema: fora da caridade não há salvação. Só assim você vai conseguir trabalhar esses espíritos. Porque o espírito, você trabalha ele, não são as palavras, né, que trabalha o espírito. São os sentimentos e a moral do esclarecedor. Ok? É isso. Ok, muito obrigada. Fica aí, então, né, esclarecido o real jejum que a gente precisa se abster dos nossos pensamentos menos bonitos, né? Menos coloridos e vigiar sempre. Abrindo espaço, então, para você, Ale, complementar a fala do João, se você desejar. Aí no áudio deu um trabalhinho aqui. Ele já elencou aí tudo, né? Mas o espiritismo é só reforçando mesmo. Ele interpreta o jejum mesmo com abstinência dos vícios morais e todos os excessos, né? Todo tipo de excesso. Então, é ter domínio ali dos desejos, o esforço ativo de não alimentar as más inclinações, que nós já sabemos que temos ali dentro, né? Às vezes não aceitamos, mas sabemos. Então, é o jejum de palavras, de atitudes, não falar mal do próximo, não julgar, não ceder a pensamentos de baixa vibração, e todos aqueles que o Minelli já elencou aí também, né? Do egoísmo, de todos os vícios. Então, representa o ato de não se deixar escravizar pelas necessidades e prazeres puramente físicos, né? Permitindo que o espírito prevaleça sobre a matéria. Então, a oração, ela eleva, ela esclarece, ela fortalece o espírito e o ampara. E o jejum moral é a disciplina, ela purifica, ela educa as emoções e os desejos. Então, ele fecha todas essas brechas. E ambos juntos, né, vão promover a autodesobsessão e o progresso moral e a reforma íntima contínua. É isso. Deixa eu só fazer uma colocação, Fica à vontade. Ed, deixar bem claro, porque parece que não tem dúvida nenhuma quanto à oração. Não tem dúvida, eu acredito que não, né? Que não tem, ninguém tem dúvida, nenhum médium que está nos assistindo tem essa dúvida. Mas muitos médiuns já perguntou para mim: Minelli, eu estou indo para a sala mediúnica, eu preciso estar em jejum, porque
eles acreditam, muitos, que o jejum é abstenção da alimentação, né. Então tem que ficar bem claro para os médiuns que o jejum ele não está falando da alimentação, ele está falando da nossa moralidade, da alimentação das nossas virtudes, e não das nossas necessidades materiais. Falou? Muito bom, muito obrigada e muito bem colocado vocês dois. Agora voltando para o texto, deu certo, Ábia? Conseguiu ajeitar com os meninos? Pelo que eu estava olhando ali, acho que vai dar certo. Então vamos lá, o espaço é seu, amiga, fica à vontade. Só ajeitar aqui para ficar maior para mim. Sempre que isto começa a suceder conosco, isto é, quando principiamos a sentir que não basta apenas crer e saber que os espíritos existem e que. Ábia, Oi, eu vou te interromper de novo, você me perdoa, mas é porque eu vou trazer um parágrafo que foi deixado para trás, tá? E não foi colocado aí para você, e aí eu vou encerrar e já te passo a palavra, combinado assim? correto. Então vamos lá. Quem faz no improviso é porque tá profissional, hein? Hoje é nós. Vamos lá provar que a gente é profissional. Continuando então. Que se empenhe em modificar-se momento a momento, vencendo as suas más tendências e que tenha incorporado à sua vivência o lema: fora da caridade não há salvação. É alguém que se interessa e se preocupa com o próximo e sensibiliza-se com a sua dor, afeto a meditar, a refletir, a sentir os ensinamentos com que o Espiritismo nos ilumina a existência. É, enfim, alguém votado às coisas mais elevadas e que está conseguindo se desligar dos interesses imediatistas do mundo. Mas, para conseguir o seu intento, urge que se esforce por viver o Espiritismo, tal como preconiza Leon Denis, dando quando diz que não basta crer e saber, é necessário viver a nossa crença. Isso é fazer penetrar na prática cotidiana da vida os princípios superiores que adotamos. É com você, amiga, pode ir lá. Sempre que isto começa a suceder conosco, isto é, quando principiamos a sentir que não basta apenas crer e saber que os espíritos existem e que o espiritismo é a terceira revelação, mas que o que realmente importa é vivenciar-lhe os ensinos, incorporá-los ao nosso modo de ser. Estaremos, assim, dando os passos decisivos pela ingente tarefa de autoevangelização. Entenderemos. Volta. Os meninos passaram, eu perdi aqui. Deixa eu ver onde está. Eu vou continuar, então, até eles voltarem, tá? Achei aqui. Pode Achou? deixar. Uhum. Entenderemos porque há necessidade de nos preparar convenientemente para o ministério da desobsessão. É que este preparativo não se faz apenas no dia da reunião, mas sim em regime de tempo integral. É um novo programa de vida. É abandonar hábitos perniciosos, abstenção dos vícios que nos enfeiam a alma, buscando a elevação de pensamentos, palavras e atitudes. Muito bom, obrigada. Tem E eu mais um? vou. Tem Tem mais mais? um? É. Ótimo, fica à vontade. Quem realmente reconhece a necessidade do jejum das paixões sentirá que se processa no âmago do seu ser a incessante batalha entre a sombra e a luz, entre o passado difícil de ser erradicado
e o presente, que se traduz em esperanças por um futuro melhor. Para ajudar ao homem nesta luta imprescindível, está entre nós o Consolador prometido, convencido das verdades que ele descortina para a humanidade, imbuído do desejo sincero e perseverante de superar a si próprio. O homem irá afastando-se dos hábitos antigos com naturalidade, buscando assim novos ambientes onde se cultue a conversação sadia e edificante, onde se trabalhe pelo bem. Agora eu volto com você, Tiene. Agora sim, né, amiga? Obrigada. Ó, a gente está indo bem, hein? No improviso a gente não passa mal, a gente está indo bem. Que bom. Continuando então, chamando a Alê para que ela possa continuar conosco, respondendo a nossa segunda pergunta do dia. Mas se você não estiver preparada, Alê, não tem problema, a gente pode passar para o Antônio Roberto, tá bom? Não pode, a minha câmera parece estar fechada, mas o áudio está, nós já damos um jeitinho. Então, vamos continuar. Hoje é o dia do Falando improviso. em um aplicativo que está impedindo de abrir. Todo mundo Mas tem suas provas, né? E hoje é nós, nossas provas e expiações. Vamos lá, continuando então. Vamos Questão de número 2. Por que a preparação para a tarefa da desobsessão deve ser permanente e não apenas no dia da reunião mediúnica? nós estamos em intercâmbio constante com os espíritos, né? Isso não tem jeito. Lá no livro dos médios já diz, né? Eles nos influenciam mais do que imaginamos. Então, seria muita inocência imaginar, né, que estaríamos prontos só naquele dia de trabalho, só naquele momento. Não, o trabalho ele não começa na sala mediúnica, mas ele começa lá no nosso lar, no nosso trabalho, no trânsito, nas relações com os outros, com o nosso próximo, né? Na forma de pensar, na nossa forma de agir diante das dificuldades, né? A reunião, ela apenas expressa o nível espiritual nosso e do grupo, né? Então, o trabalhador, aquele grupo, tem que estar previamente, não só previamente, mas está em constância, em equilíbrio, para você se controlar. Não tem como você passar ali aqueles momentos tão difíceis e chegar lá com equilíbrio. Ou na semana toda, você briga com todo mundo, reclama com todo mundo, briga no trânsito, aí chega lá e fala: pronto, agora eu já fiz a minha oração, eu fiz meu jejum hoje, meu jejum de abstinência moral hoje. Então, não. Esse descuido, né, moral que nós temos durante a semana, ele não é possível ajustar a frequência apenas em algumas horas antes da reunião. Isso é impossível. Tá? A preparação do trabalhador da desobsessão, na verdade, de toda sala mediúnica, né? Ela exige uma vigilância contínua, é um esforço diário de transformação moral. Tem que ter coerência entre o pensamento e a palavra, entre a palavra e a ação. Não adianta eu ir lá fazer de conta que eu sou boazinha, aqui eu me escondo, eu tenho uma máscara, mas no mundo espiritual não tem, a máscara cai. Não tem esse esconderijo dessa máscara que nós temos aqui. Então, a elevação espiritual, ela não se improvisa. Ela é um fruto de hábitos mesmo, saudáveis, de uma vida pautada no bem. A palavra que consola, que esclarece, até o Minelli já falou sobre isso aí hoje, em alguma das respostas dele, que o esclarecedor, ele não vai ali fingir que ele tem amor, ele não vai, a palavra dele, o sentimento está emanando. Então, a palavra que consola, ela esclarece o espírito sofredor. Então, ela nasce do exemplo vivido. A coerência entre o que fala na reunião e o que pratica no cotidiano é a que dá força para esse trabalhador. E a proteção também, né? A equipe espiritual, ela ampara conforme a sintonia do grupo. Então, a prece, o estudo, o esforço no bem, a disciplina mental, ela cria um campo
um campo psíquico favorável à assistência dos benfeitores. Não é algo que se constrói agora, não, ela é dia a dia. Tanto que o Minério já falou várias vezes sobre aquela equipe fortalecida, aquele feixe, não ter trocas. Ah, se eu faltei hoje, então pega um ali correndo e já coloca ali na sala. Então não tem improviso. Nesse momento lá não tem improviso, porque tem espíritos que estão esperando há séculos para ter essa oportunidade. Então, às vezes, ali, se você não aproveita também o seu momento de trabalho, de caridade ativa, você pode até levar ali um obsessor para casa, né? Então, quem atua na desobsessão, ele não está imune aos processos obsessivos, né? A preparação é permanente, funciona como uma profilaxia espiritual, prevenindo quedas vibratórias, desequilíbrios emocionais. Então, ele é bem delicado, né? A preparação, ela é permanente, é um compromisso com a própria transformação, com a nossa transformação, né? É isso. Verdade. Sem falar que é muito fácil a gente se manter positivo ali por 2 horas e meia só, né? Uma vez na semana, durante 2 horas e meia, cara, tranquilo. Agora vamos estender isso ali para as 24 horas, né? Sem falar também que a energia do ser humano ela reflete ao seu redor. Então, por mais que a sua mediunidade ainda não abrace, né, aquela frequência daquele seu irmão, ao redor você vai ver, né, o reflexo da energia, a forma de falar, a forma de agir, a sua reação, até o ato de pegar um copo para tomar água, a gente consegue observar. E a gente vai abrir. Pode falar, amiga. Bonitas não convencem, né? É a autoridade moral, é o amor genuíno, né? Essa vibração, eles sentem para você convencer um espírito que está ali, ó, arraigado, como o Minelli disse, não é no mal, mas no desengano ainda. Aí ele sente a sua vibração, ele sente a sua palavra, ele sente tudo em volta de você. Não adianta, ele percebe as vibrações, eles sentem as nossas intuições, as nossas intenções, né? Então, não é perfeito que exige, não exige aquela perfeição, exige um esforço sincero e contínuo, né? Verdade, falou tudo. E agora eu vou abrir espaço para o nosso querido Antônio Roberto estar falando também, pincelando aí para fechar com chave de ouro essa questão para a gente. Vai lá, Beto, o espaço é seu. Então, a Lê falou tudo, né? Mas essa coisa, gostaria de frisar, né, e relembrar e bater na tecla que ela já mencionou, que nós, né, o trabalho mediúnico ele é um trabalho muito especial, um trabalho de intercâmbio, um trabalho em que a gente usa as nossas energias e a gente capta, né, um trabalho de sensibilidade. É um trabalho que precisa, que exige que a gente esteja ali de corpo, né, de coração, de espírito, e enfim, né? Então, nós somos instrumentos da espiritualidade superior, no trabalho mediúnico, especificamente trabalho de obsessão. A gente faz parte de uma equipe muito grande de encarnados e desencarnados. Fazemos parte de um planejamento. Enfim, é necessário que a gente se esforce para ser um instrumento mais puro. Como a Lê falou, né, nós não estamos longe da pureza, né, nós estamos ainda a caminho e num estágio ainda mais inicial. Mas o nosso esforço faz com que a gente possa ser um instrumento mais eficiente para que esse trabalho aconteça. Então, a sintonia, ela é contínua, a gente vibra continuamente. Então, por isso que é necessário, é preciso que a gente também se esforce para essa modificação. De forma íntima, mudança de ação, de pensamento, de sentimento.
autoeducação, autoconhecimento, trabalho no bem, trabalho caritativo, fora também, né, que é o trabalho da desobsessão, é a caridade pura, né, mas também em outros momentos, né, no nosso dia a dia, no trabalho, na família, nas relações sociais, enfim. Mesmo porque, né, no trabalho da desobsessão estamos sujeitos a energias muito densas, de baixa vibração. É preciso também uma proteção maior. É preciso que a gente faça a nossa parte para que a gente esteja mais próximo dos benfeitores e mais instruídos e mais capazes para levar a bom termo esse trabalho. Muito bom, Sem obrigada. vigilância. E essa vigilância, né, nós somos um instrumento desafinado, né? Que a gente vai acabar dando brecha vibratória ali dentro da própria Exato, exato, né? Uma orquestra ali, né? E de encarnados e desencarnados. E a gente tem que cuidar do nosso instrumento, a gente tem que afinar, tem que ver se as cordas não vão arrebentar ali na hora da gente tocar, né? Será que a gente. o espírito Enfim, né? sente antes de Não é? ouvir, né? Se for instrumento de Sente antes de sopro, ouvir. se eu tiver com falta de ar, se eu tiver com uma bronquite, não vai rolar, não. Resistência física não funciona, né? Também não. Aí é necessidade do treino, né, Beto? Não adianta querer virar jogador de futebol da noite para o dia. Tem que Não. todo dia Sem levantar e correr um esforço, né? pouquinho. É, Aqui vale o esforço, né? A gente está a caminho, é o que temos, né, na Terra nesse momento, somos nós, né? Mas então está valendo o nosso esforço, né? A perfeição ainda não é para agora. é verdade. Tem que ser para ontem, né? Mas a gente ainda não consegue, né? Então, Então, tudo vai bem. demorar um pouquinho. Caminhando então para o final do programa, a gente convida a Ábia a ler para a gente a última parte do texto, por favor. Tudo ok, Ábia? Vamos lá. Para os tarefeiros da reunião de desobsessão. Vamos voltar, gente. Espera aí. Está muito grande aqui, está cortando. Só um minutinho que eu vou ajeitar. Você quer que eu vou continuando? Consegui aqui. Para os tarefeiros da reunião de desobsessão, é fundamental essa renovação. Quem se dispuser a essa tarefa de tão grande envergadura, terá ensejos maravilhosos de comungar com os benfeitores espirituais de instantes de felicidade sublime, que nenhum prazer terreno poderá jamais oferecer. Sentirá a verdadeira alegria, a que nasce no espírito e que representa o alimento mais puro de que todos carecemos, o bem, o amor, e terá a paz que Jesus prometeu àqueles que se disponham a segui-lo. Aquele, pois, que se preparar em caráter permanente para estar apto aos labores desobsessivos, estará também capacitando-se a tornar-se um auxiliar dos benfeitores espirituais que o irão convocar, sempre que julgarem necessário, aos trabalhos que requeiram o concurso de pessoas de boa vontade e em condições apropriadas. Igualmente, através de desdobramento durante o sono físico, quando aprenderão lições novas e prestarão alguma ajuda que esteja ao seu alcance. Nestes instantes, o ceareiro da desobsessão representará a ponte benfazeja entre os dois planos da vida, por onde verterá o auxílio do mais alto para lenir as ulcerações íntimas que avassalam tantos seres humanos.
Próximo. Os espíritos amigos concitam-nos a que nos preparemos cotidianamente para os trabalhos, para que permaneçamos vigilantes. A qualquer hora poderemos ser convocados ao labor santificante da caridade socorrista e devemos estar em condições de atender, prestos ao chamamento. Em caso contrário, isto é, se não estivermos preparados, não tenhamos dúvidas, o prejuízo será todo nosso, pois o labor se processará sem o nosso concurso, indo os bons espíritos buscar alhures alguém mais vigilante e mais bem capacitado. Preparação dos encarnados para as tarefas da caridade é, assim, o programa de vida do verdadeiro espírita. É o jejum recomendado pelo Mestre, aliado à oração, que representa a sintonia imprescindível com o alto. Oração que nos fortalecerá para resistirmos aos embates e às investidas das trevas. Oração, sintonia com os planos superiores. Jejum, abstenção e superação dos vícios. Programação para todo espírita. Preparação permanente para aqueles que trabalham nas lides desobsessivas. Programa de regeneração para todos os seres humanos, encarnados e desencarnados. Volto com você, Chen. Muito obrigada. Que final bonito, né? Muito bonito. Programa de regeneração para todos os seres humanos encarnados e desencarnados. Profundo e forte, né? E para dar continuidade, então, vou continuar com você, Antônio Roberto, para fazer o nosso fechamento aí com chave de ouro e depois o João dá uma pincelada para a gente encerrar, tá bom? Pergunta de número 3 do dia. Qual é o papel da transformação moral no êxito dos trabalhos de desobsessão? Então, essa questão, né, ela continua a questão segunda, anterior, e os espíritos sofredores, que são os espíritos que a gente atende nas reuniões de desobsessão, eles são auxiliados de uma maneira mais eficaz por aqueles que irradiam o equilíbrio, aqueles que têm amor, que são caridosos, que têm humildade, que, enfim, como a gente disse lá na questão segunda, são melhores instrumentos, são instrumentos mais dóceis para o trabalho da espiritualidade superior dentro dessa seara, né, da nossa atividade. A gente pode encarar de duas maneiras essa pergunta, né? Ela fala da questão específica, a gente pode encarar assim de uma visão específica da transformação moral dos trabalhadores e daquele que passa pelo processo de tratamento desobsessivo. Em relação aos trabalhadores, basicamente aquilo que a gente falou na segunda questão lá, né? É muito importante, né, que se procure fazer sua reforma íntima, de mudar a sintonia vibratória. É uma mudança constante, né? Não é só para o trabalho, é uma mudança para a vida. E também é importantíssimo, e ali a gente vendo na outra, sob outro enfoque, né? O enfoque da transformação moral do paciente, né? Daquele que sofre o processo obsessivo, é fundamental que ele passe por uma melhoria, uma evolução espiritual. É um fator assim
importantíssimo e determinante para que esse processo desobsessivo seja definitivo, seja entre aspas, um remédio eficaz, que impeça a reincidência, ou que impeça um novo processo obsessivo. Sem a reforma íntima, sem do obsidiado, o tratamento que é feito é um tratamento apenas temporário. Por quê? Porque se a pessoa que passa pelo processo de obsessão obsessivo, ele não muda os seus pensamentos, seus hábitos, as suas atitudes, enfim, ele continua, né, num processo de sintonia, que seja com esse espírito que o obsidia hoje, ou com um outro. Digamos assim, a gente, através de um processo de esclarecimento, a gente consegue encaminhar esse obsessor para um processo de regeneração, de reconstrução da sua própria vida, né? Um novo presente, a construção de um novo futuro. Mas aí ele sai e virão outros, porque a sintonia continua existindo, o padrão vibratório continua existindo. Então, essa reforma íntima, essa mudança, ela funciona como blindagem. Blindagem dos trabalhadores da sala mediúnica, que a gente tem contato com essas energias pesadas, com esses irmãos ainda pouco esclarecidos. E funciona principalmente aqui para o sucesso do tratamento desobsessivo, funciona principalmente como blindagem para a vítima ou o paciente, né? Acho uma palavra mais apropriada. É preciso essa conscientização, esse autoconhecimento. É preciso que o obsidiado ele reconheça a sua responsabilidade nesse processo. Ele tenha humildade, ele queira desenvolver virtudes que ele não tem, ou que ele tem de maneira incipiente. Enfim, né? E da sala mediúnica a próprio êxito do trabalho está ligado a essa transformação moral. Foi dito já que hoje que é preciso ter uma certa ascendência moral para que a gente possa fazer um bom trabalho, né? Aquele que vai dar a passividade, ele, né, é uma questão de sintonia. Aqueles que trabalham na sustentação, ou importantíssimo no esclarecimento, é preciso que haja esse esforço de transformação moral, porque senão o trabalho ele realmente será um trabalho em relação ao obsidiado, trabalho temporário. Em relação à própria sala mediúnica, essa sala não será considerada uma sala séria, uma sala, os benfeitores, eles logo vão procurar outro grupo que trabalhe de uma maneira mais séria, que tenha uma sintonia melhor, que queira fazer um trabalho de qualidade. Então, essa sala vai se desfazer ou ser entregue a espíritos sem muito compromisso. Então, fechando, né, o raciocínio, a transformação moral tem um papel essencial no sucesso do trabalho desobsessivo, seja em relação à própria equipe de trabalho, seja em relação ao paciente que sofre o processo de obsessão. É isso. Muito bom, muito obrigada. E agora, para fechar com chave de ouro, vou dar espaço para o João estar colocando também os pensamentos dele antes da gente despedir do nosso pessoal. É com você, João. Muito bem. A pergunta é:
Qual o papel da transformação moral no êxito dos trabalhos desobsessivos, né? Bom, o Beto já falou praticamente, né, esgotou o assunto sobre a sala mediúnica, né, porque os componentes da sala têm que ter uma formação moral ilibada, né, porque eles são, eu considero as pessoas da sala mediúnica como terapeutas da alma, né. Vamos falar médicos da alma, né. Até tem um livro, né, Médico de Homens e de Almas, né. Nós somos médicos de almas. Então, agora você imagina, nós não temos, assim, assiduidade, não temos compromisso, né. Você imagina você está sofrendo um processo depressivo violento, né. Aí você marca com o seu terapeuta. Está em ponto de cometer suicídio já, né. "Eu não aguento mais essa vida". Você marca o seu terapeuta, você chega lá e ele não foi trabalhar, né. Você vai de ônibus, longe, né, para marcar uma consulta com o seu terapeuta, tem que esperar 6 meses, porque é pelo SUS, né, você não tem dinheiro para pagar a consulta, daí você chega lá, o terapeuta não foi, você tem que começar tudo de novo, né. Então, acontece a mesma coisa conosco na sala mediúnica, né. E eu digo que o trabalho que é feito na sala mediúnica, né, o trabalho desobsessivo, o trabalho que é feito na casa espírita, que é o trabalho de, fluidificação, né, fluidoterapia, evangeloterapia, né, ele liberta momentaneamente o obsediado, o obsesso ali, e liberta ele para ele adquirir forças, né, para executar o seu livre-arbítrio, tá certo? Agora eu digo assim, tudo isso são meios auxiliares do proceder de você combater o processo obsessivo, né, porque a fluidoterapia não resolve, somente a fluidoterapia, somente a evangeloterapia não resolve, passes também não resolve, né, precisa de algo mais. O que que é esse algo mais, né? Vamos, chegar em casa agora, né, estamos cansados, vamos ouvir uma música, né? Vamos ouvir uma música, então você coloca na Executiva FM, né, na Executiva FM. O seu ponto de ligação é a frequência do seu receptor com a Executiva FM, tá. E o obsidiado, ele tem um plug. Esse plug com o obsessor é uma determinada frequência, né. E quando ele se moraliza, ele modifica suas atitudes para o bem, ele aumenta a sua frequência. Ele aumentando, ele vai desprugando automaticamente. Ele vai saindo automaticamente, o obsessor vai perdendo o contato com o obsediado. Perde o contato, não encontra mais. É a mesma coisa você chegar lá no rádio e mudar de estação, tirar daquela estação, mas não coloca em outra. Você deixa entre uma e outra. Você deixa num ponto neutro. Foi o que o Beto falou. Se ele não mudar, ele vai mudar de estação, ele vai sair de uma estação e sintonizar outra. Ele vai tirar aquele obsessor e vai conseguir outro. Ele tem que desprugar. Ele desprugando, ele subindo sua frequência, ele está livre dos obsessores. Então,
A transformação moral é o eixo central para o obsidiado se fazer o seu processo de autodesobsessão. Porque é ele quem vai se curar, ninguém cura ninguém não. Você vai no médico, o médico não cura você não. O médico te indica o que você tem que fazer, ó, você para de beber, você toma esse remédio. Agora você continua bebendo e não toma o remédio, quem vai se curar é você. O médico vai te dar o caminho. E a sala de desobsessão, ela dá o caminho. O tratamento espiritual na casa espírita dá o caminho. Agora, quem vai se curar é ele, né? A obsessão, ela só se desfaz com a mudança de hábitos, a revisão de atitudes, né? E corrigir as falhas morais, que é o ponto de apoio do obsessor. O obsessor, ele se apoia na sua falha moral. Qual que é a minha falha moral? Minha falha moral é a bebida. Então, os obsessores da bebida vão se apoiar ali. Eu tenho que corrigir essa falha. Eu corrigindo essa falha, eu trabalhando no bem, eu mudo minha frequência. O obsessor não me encontra mais. Cadê o Minelli? Sumiu. Ele está num patamar vibratório, num círculo vibratório, está sendo? Numa camada vibratória, no nosso orbe, maior, acima. Você está vibrando aqui em cima, o obsessor está aqui embaixo. Ele te procura, não encontra você, não. Então é você que tem que se modificar. Se modificar para o bem. Não adianta você se modificar na mesma frequência. Né? Você para de beber, acabou o vício da bebida e começa o vício do jogo. Não é isso. Você substitui um vício por outro. Uma falha moral por outra. Você tem que eliminar essas falhas morais, né? Ninguém, Emmanuel diz que ninguém se liberta de um inimigo espiritual sem renovar o próprio coração. E Kardec diz que a melhor desobsessão é a reforma íntima, você se modificar. Por que que nós estudamos aqui já, né, nesse livro, que o médium que trabalha na sala de desobsessão, ele não precisa fazer tratamento? Porque para ele trabalhar, conforme foi dito aqui hoje, para ele trabalhar as perguntas de hoje, né? Eu acredito que foi no livro Seara dos Médiuns, até, né? Por que que o médium que trabalha com desobsessão, ele precisa ser uma melhora constante? Não, foi esse livro, a Alessandra que respondeu, né? Uma melhora constante, não foi isso? Que os hábitos, a moralidade, você não improvisa, é o dia a dia. É uma melhora constante. Então, se o Mério trabalha na desobsessão e ele segue o que a Alessandra disse, ele está melhorando constantemente, ele não tem que se preocupar com o processo obsessivo. Porque o obsessor, a frequência dele é baixa. Você está numa frequência alta. Aí você vai falar, eu preciso de tratamento. Que tipo de tratamento você está precisando? Você já está sendo tratado. Porque o tratamento quem faz é você. Você está se modificando dia a dia. Você está se preparando. Que foi o que a Alessandra falou. Aqui, acho que foi na primeira pergunta. Não foi isso, Alessandra? Foi, então. Foi a segunda pergunta, ela respondeu. Segunda pergunta. Precisamos. Então, a gente vê que essa transformação moral, ela não é um complemento, ela é um dos pilares, né? Não é um complemento. Então, mas se você está fazendo a transformação moral, para você trabalhar na sala de desobsessão, por que você precisa de tratamento? Você já está fazendo o tratamento, porque o tratamento é a transformação moral.
e você já está executando. Por isso que em estudos anteriores, a própria Sueli Caldas diz que quem trabalha em sala de desobsessão não precisa participar do tratamento. Se ele precisa participar do tratamento, é porque ele não está tendo uma constante transformação moral. Tá certo? É isso. E sem falar que se a gente tiver essa consciência de reforma íntima, transformação moral e se modificando, fazendo esse exercício diariamente, a gente também, mesmo não trabalhando na sala de desobsessão, não vai precisar passar por um tratamento, né? Não, vai precisar passar por tratamento. Ele não precisa. Ah, eu preciso tomar uma passe. Você só precisa tomar passe se você não tiver, se você tiver desarmonizado interiormente. Senão você não precisa. Bom, conclusão do capítulo. Oração e jejum significa elevar-se espiritualmente e manter disciplina moral, criando vibrações, condições vibratórias para o auxílio. Preparação permanente é necessária porque a sintonia, como disse a Alessandra, não se improvisa. É fruto de hábitos diários, ela é constante. Aí a sua preparação permanente é o antídoto contra um processo obsessivo. E a transformação moral, que é o elemento decisivo para o sucesso da desobsessão, pois modifica a causa, o plug, a causa da sintonia do obsessor. E vai fortalecer também o trabalhador. Tá certo? Então você produz a sua autodesobsessão. É isso. É simples assim. Simples assim mesmo, né, João? É. Muito boa essa forma que encerramos o programa, para deixar claro para vocês que a responsabilidade da companhia que você carrega é totalmente sua. E que não é o centro espírita que vai resolver o seu problema, a sua conexão que você acredita que não esteja correta. Quem vai definir, quem vai se limpar, quem vai fazer o tratamento de desobsessão em você é você mesmo. A gente só vai te auxiliar e te orientar. Pode falar, João. Eti, você é mãe. Eu acho que a Alessandra é mãe. A Abby é mãe. Né? O Beto é filho. Né? Eu sou pai. E sempre você fala para os seus filhos. A mãe do Beto falava para ele: ó, suas companhias, não andem com essa pessoa. Isso não é companhia para você. Quantas orientações que você deu? Muitas orientações. Muitas. Agora, quem define é seu filho. Se ele vai aceitar o que você falou, ou se ele vai aceitar aquelas companhias indevidas. É o caso do processo obsessivo. A gente orienta. Agora, ou ele vai continuar com aquelas companhias, ou ele vai se modificar. É isso aí. Muito bom, muito bem concluído o programa de hoje. Acho que mais claro que isso, só a luz de Cristo, né? Não tem como. E a gente encerra aqui, então, o programa de hoje, o capítulo 31 do livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Quero agradecer a presença de todos vocês que participaram do programa conosco, deixando essa lição grandiosa para que os nossos colegas, os nossos amigos e aqueles que nos assistem todos os dias possam estar refletindo aí, porque plantar é opcional. Adoro quando a minha amiga Lei fala isso, mas a colheita é obrigatória, tá bom, gente? Então, fica aí o nosso abraço bem apertado, um beijo no coração e até semana que vem. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau.